Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Helder Dencati, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante se você vai fazer uma prova na escola, vestibular, Enem e concurso público também. O assunto é formação de palavras. Pessoal, este assunto é muito importante, muito importante. Mas antes de você já sair decorando as coisas, eu quero que você entenda três coisas. Primeira coisa, existem três grandes processos para se formar uma palavra. O primeiro processo é quando eu tenho uma palavra primitiva. O segundo é quando eu tenho uma palavra derivada. E o terceiro, palavra composta. Para você acertar uma questão de prova, a primeira coisa que você deve fazer é diferenciar palavra primitiva, derivada de composta. Vamos começar pela primitiva? Vamos lá então, pessoal. Eu quero que você imagine uma coisa. Por exemplo, imagine o início de tudo. Imagine o início da comunicação humana. O ser humano lá na época das cavernas, enfim, bem antigamente mesmo. Concorda comigo que o ser humano começou a criar palavras para se comunicar? Então ele olhou para alguma coisa e falou assim: eu vou chamar isso aqui de água. Eu vou chamar isso aqui de terra, vou chamar isso de pedra, vou chamar isso de fogo. Professor, mas qual foi o critério para ele chamar água de água? Não sei, não tem nenhum critério. Qual foi o critério para ele chamar pedra de pedra? Não sei. Concorda comigo que a palavra pedra, ela é a primeira? Ah, verdade, né, professor? Então, toda vez que uma palavra é criada do nada, sem um critério, nós temos palavras primitivas. Veja aqui do lado, ó, eu tenho palavras primitivas: pedra, fogo, terra. Professor, mas peraí, parece que tem a ver com as coisas primitivas do ser humano? Sim, lógico que sim. Por quê? Foram as primeiras palavras criadas. Coisas da geografia como norte, sul, leste, oeste, chuva. Ah, verdade. Então, toda vez que a palavra é criada do nada, ou seja, eu não utilizei outra palavra para criar, nós temos palavras primitivas. Primitivo, primeiro. Ah, beleza. Ao passo que nós temos o segundo grupo de palavras. Agora nós temos o grupo das palavras derivadas. Gravem uma coisa: a palavra é derivada toda vez que ela é formada a partir de uma que já existe. Professor, como assim? Toda vez que você cria uma nova palavra a partir de uma que já existe, nós temos uma palavra derivada. Como por exemplo, você viu que o ser humano criou a palavra pedra, beleza? Pedra é uma palavra primitiva. Por quê? Porque não vem de outra. Mas aí o ser humano começou a perceber que havia uma profissão que mexia com pedra, carregava pedra para cima e para baixo, e falou assim: como é que eu vou chamar esse camarada que mexe com pedra, com cimento, vou chamar de carregador de pedra, cara que mexe com pedra? Não. Vou dar um nome específico para ele. Aí chamou de pedreiro. Ah, veja só, qual foi o critério para formar a palavra pedreiro? Qual foi? Ó, eu utilizei uma palavra que já existia. Verdade, professor. Ó, usei uma palavra que já existe, uma só. Adicionei uma coisinha que eu falo o que é essa coisinha depois. E aí nós criamos as palavras derivadas. Então, pedreiro vem da palavra pedra. Veja, então pedra é primitivo, palavra primitiva. Pedreiro é uma palavra derivada. Por que é derivada? Porque vem a partir de uma que já existe. Outro exemplo, por exemplo, ó, se eu pego, por exemplo, a palavra bicicleta, uma palavra primitiva, beleza. Agora, bicicletaria é um lugar onde se arruma bicicleta. Veja qual foi o critério para eu formar a palavra bicicletaria. Ó, eu peguei uma que já existia e adicionei uma coisinha depois. Verdade. Toda vez que você cria uma nova palavra a partir de uma só, eu tenho uma palavra derivada. E o terceiro grupo é o grupo das palavras compostas. Aqui você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? As questões tentam confundir derivação, palavras derivadas, com composição. Muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. As palavras compostas são aquelas formadas a partir de duas ou mais que já existem. Essa é a grande diferença. Então, sintetizando tudo, presta atenção. Primitiva, a palavra criada do nada.
do nada. Derivada, uma palavra criada a partir de uma que já existe. Já a palavra composta é uma nova palavra criada a partir de duas ou mais que já existem. Professor, como assim? Veja bem, presta atenção. Imagine o seguinte, eu tenho os 4 pontos cardeais, não tem? Claro que sim. Norte, sul, leste, oeste. Beleza. Mas imagine aquele rapaz, aquela pessoa que mora tanto no norte quanto no leste ao mesmo tempo. E agora? Aí o ser humano olhou para isso e falou, ó, como que é o nome daquele lugar que fica tanto no norte quanto no leste, no meio? Rapaz, ele falou, vamos criar uma nova palavra, não vamos? Vamos criar uma nova palavra. Mas peraí, ele mora onde? Ele mora no norte, mas ele também mora no leste. Ah, então vamos juntar duas palavras que já existem. Norte com leste, juntei tudo, virou Nordeste. Olha que coisa interessante. Ou seja, a palavra Nordeste é uma palavra composta. Por que é uma palavra composta? Porque para fazê-la foram utilizadas duas, poderiam ser 3, 4, duas palavras que já existem. Então, muito cuidado. Nas palavras compostas, eu utilizo duas ou mais palavras já existentes. Como, por exemplo, viram que uma planta, que não tinha nome ainda, ela girava conforme o sol. Aí o rapaz falou assim, olha, vou dar um nome para essa planta aí. Vou dar. Como é que vai ser? Ah, ela gira para o sol? Gira sol. Veja, a palavra gira-sol, para formar a palavra, o nome da flor girassol, eu utilizei uma palavra, gira, o verbo girar, e a palavra sol. Toda vez que eu utilizo duas ou mais palavras, nós temos as palavras compostas. Então, para você nunca mais errar em prova alguma, primitiva é a primeira, aquela que não foi criada a partir de outra. Derivada é aquela palavra que foi criada a partir de outra. E olha que informação interessante. Não sei se você já percebeu, mas geralmente, quando termina em eiro, é palavra derivada que tem a ver com profissão. Cabeleireiro, cabeleireiro, derivado a partir de cabelo. Marceneiro, violeiro. Verdade, professor, olha aí, terminou em eiro, geralmente a profissão. Pois é, palavra derivada. Geralmente quando termina em iria, é lugar, palavra derivada de lugar. Bicicletaria, mercearia, sorveteria, padaria, churrascaria. Então, são todas palavras derivadas que indicam lugar. E o último grupo, o grupo das palavras compostas. Nós utilizamos duas ou mais para fazer uma nova palavra, como por exemplo, Nordeste, norte com leste, girassol, gira com sol e outros exemplos mais. Tudo bem? Pessoal, então nesse vídeo é isso, diferença entre primitiva, derivada e composta. No próximo vídeo eu vou explicar cada tipo de derivada e cada tipo de composta. Não deixe de dar o seu like, dá um joinha aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.